A gente vai estudar como funciona o cérebro, como que o cérebro é dividido, quais são as partes principais do nosso cérebro, né? O lado direito do cérebro, como ele é, o lado esquerdo, qual que é o lado da linguagem, né? É o lado, né, da área de Broca, de Wernicke, né, são usados para linguagem. No curso vocês vão estudar todos os tipos de neurotranstorno do neurodesenvolvimento, que é a dislexia, descalculia, disgrafia, transtorno da coordenação, transtorno do espectro autista, TDAH. Então, assim, tem bastante conteúdo mesmo, na qual vocês vão estudar. No final do curso vai ter falar sobre o PEI, como montar um PEI, um plano de ensino individualizado, né? Então, todas essas aulas já estão gravadas, tá? Então, quem fizer matrícula já vai ter acesso ao curso. E hoje é uma aula inaugural, tá? A primeira aula eu vou falar sobre os fundamentos da neurociência, e essa aula vai prosseguir com aulas gravadas, e eu vou entregar um cronograma para quem fez a matrícula das aulas que a gente vai ter aí nessas 10 aulas. Então, o curso, ele tem 50 aulas gravadas, e vai ter mais 10 aulas extras, uma vez por mês, com encontros, tá, ao vivo, para tirar dúvidas e também conteúdos bem bacanas aí para vocês, tá? Vão aprender mais mesmo sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Como trabalhar, né, com esse público que veio aqui, cada vez mais está aumentando, né, pessoal? Então, o TDAH, como está tendo o diagnóstico de TDAH, autistas, nível 1 de suporte, né? Porque o nível 2 nível 3 de suporte, gente, geralmente o laudo, né, o médico, ele já dá o diagnóstico, a criança pequenininha, nível 2 principalmente o nível 3 de suporte, né? A criança com 2 aninhos, que já, né, manifesta ali o autismo, já percebe-se. Nível 2 e 3 de suporte do autismo, ele já vê as crianças são mais agressivas, né? A cognição, tá? A gente tem que ver muito essa parte do desenvolvimento infantil, né? As fases do desenvolvimento infantil. Então, a criança está bem aquém da fase do desenvolvimento de acordo com a idade dela. Então, às vezes, uma criança de 3 aninhos, ela está ali em uma idade de criança de 1 ano, por exemplo, ou 4 aninhos, com a idade mental intelectual de 2 aninhos, né? Está bem atrasado no transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, o diagnóstico de crianças autistas nível 2 e 3 suporte, geralmente, né, já sai mais rápido. Mas o nível 1 de suporte, gente, são os diagnósticos que mais estão tendo agora nas escolas. A cada 31 criança, uma é autista, agora pelo é, como é que fala? Quando tem ali a pesquisa, né? No mundo, a cada 31 crianças, agora em 2000, né, no ano 2024, essa pesquisa veio do ano passado, a cada 31 criança, uma é autista. Então, para vocês verem a importância, a cada, assim, muitas crianças também estão tendo já o diagnóstico de TDAH, né? Ultimamente também o TOD, que é o transtorno opositor desafiador também. Muitos diagnósticos, eles não vêm, tá? Sozinhos. Muitos diagnósticos, ele vem, o TDAH, por exemplo, 30% de crianças TDAH, elas têm comorbidades como a dislexia, descalculia, disgrafia, tudo isso a gente vai estudar durante o curso, tá? Sobre a disgrafia, né? O transtorno da coordenação. Então, as aulas são muito boas, gente. Os professores que eu contrato aqui para dar aula, eles são ótimos, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar muito do curso. E vocês vão ter 2 anos de acesso, tá? Para poder assistir todas as aulas com calma, né? Aprender bastante, fazer caderninho de anotação, anotar o que é importante. Que a gente aprende, pessoal, pela repetição. Além da atenção, né? Nós aprendemos pela atenção. Se não tiver atenção, a gente não aprende. Se não tiver emoção, a criança não aprende, até mesmo o adulto não aprende. E se não tiver atenção, também não aprende. E a repetição vai reforçar o aprendizado. Então, quanto mais você faz anotação, mapa mental, grafar, né? Você grafa ali, você passa marca-texto na parte principal do texto, lê várias vezes, né? Aí você vai conseguindo a neuroplasticidade, vou fazendo, né? Que a gente vai aprendendo e guardando as informações da memória de longo prazo. Então, o importante, pessoal, é vocês ir guardando essas informações importantes do curso na sua memória de longo prazo. E para isso acontecer,
precisa de rever conteúdo, sempre está revendo, a montar uma. O que eu dou de sugestões para vocês? Estão começando o curso, tá? Pegar uma pasta dessa catálogo, imprimir os PowerPoint, né? Estudar, grifar, imprimir os artigos científicos de cada módulo, colocar na pasta catálogo, né? Módulo 1, Fundamentos da Neurociência. Aí você vai colocar ali, né, todas as aulas impressas, os artigos científicos impressos para você já estudar para a prova que tem de cada módulo. Então, isso vai fortalecer, tá, o seu aprendizado. Gente, vocês estão pagando, o preço está muito bom, né? E aí vocês estão pagando pelo curso. Então, o que eu quero como coordenadora do curso? Que vocês aprendam, que coloquem em prática o seu aprendizado. Para que isso aconteça, precisa de esforço, precisa de assistir às aulas, né? Participar dos encontros para tirar dúvidas, encontros, né, de outras, dessas 10 aulas à parte, tá? Então, isso é muito importante, tá bom? Então, quando eu falo em fundamentos da neurociência, nessa primeira aula, né, então a gente vai saber um pouco sobre os conceitos gerais das neurociências, como o nosso cérebro foi compreendido durante a história da humanidade e como é compreendido o cérebro hoje, tá, gente? Assim, a neurociência ela não veio assim de uma hora para outra. A neurociência é a demanda de estudos de muitos anos atrás. E isso, cada vez mais, né, o avanço da tecnologia, a tecnologia vai avançando cada vez mais para esse estudo da neurociência, né? E a neurociência, o que que é neurociências para vocês, tá? Então, a neurociência é uma área multidisciplinar. Ela não é uma área única, tá? Então, ela precisa de... A neurociência estuda muito, gente, o sistema nervoso, tá? Incluindo sua estrutura, sua função, desenvolvimento, genética, patologia e comportamento. Como resultado, ela abrange uma variedade de disciplinas científicas. Então, a neurociência ela não vem única, tá? A neurociência ela engloba também outras disciplinas, que, no caso, eu falo da neuroanatomia, da neuroquímica, da neuroendocrinologia, da neurogenética, da neurofarmacologia, da neurociência cognitiva e da neurociência comportamental, né? Espera só um pouquinho. Zé, baixa o volume. E aí, dentro desse sistema da neurociência, nós precisamos saber como funciona o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? Então, aqui nesse slide, está falando do sistema nervoso central, tá? Então, quando eu falo de sistema nervoso central, é onde que a neurociência ela vai dividir esse cérebro em várias partes, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês. Então, o nosso cérebro, gente, é que comanda o nosso corpo, tá? O nosso cérebro, o sistema nervoso central, ele que vai mandar todos os comandos para o sistema nervoso periférico. Com transtornos do neurodesenvolvimento, chega para mim, certo? E ela chega ali com diagnóstico de dislexia, por exemplo, tá? Então, o que que acontece? Ele tem uma falha nesse sistema nervoso central. Então, áreas, tá, que vocês vão aprender durante o curso, tá? Áreas do cérebro, como, por exemplo, a área de Broca, a área de Wernicke, o círculo angulado, né? Então, são áreas, tá, da neurociência ali, do cérebro, né, que a gente explica com a neurociência, que o disléxico, vai ter dificuldade. Por quê? Porque ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, a dislexia, né? Ela não tem cura. Então, ela vai ser o quê? As áreas, as regiões cerebrais para leitura, para escrita, para compreensão leitora, elas estão como se fossem danificadas. Isso aí pode ser o quê? Remediado com intervenções psicopedagógicas, neuropsicopedagógicas, um bom neuropsicopedagogo, né, que compreende a dislexia, tá? Que compreende, por exemplo, como fazer uma boa intervenção, né? Por exemplo, eu gosto muito do RTI, tá? Que é o modelo de resposta à intervenção. Ele dá muito resultado. Então, o disléxico, o disgráfico, o descálculo, né? O TDAH, tá? O transtorno de coordenação, são tudo que a gente vai ver aqui no curso, muito mais, são transtorno do neurodesenvolvimento. Então, vai mexer ali com o sistema nervoso central, tá? Então, as conexões neuronais naquela região não são iguais às mesmas conexões neuronais de uma região de uma criança típica, uma criança que lê bem, que compreende bem um texto, que lê bem um texto, que escreve bem, consegue fazer uma boa, né, escrita, não tem erros ortográficos, assim,
né? Às vezes, se ela estudar bastante, se ela é uma aluna que é disciplinada, estuda bastante, lê bastante. Então, nosso cérebro, ele tem o quê? A neuroplasticidade. Então, quanto mais a criança está alfabetizada, você alfabetizou, quanto mais a criança lê, mais ela vai conseguir escrever mais correto, porque o cérebro vai gravando a grafia daquela palavra. Então, para vocês verem, né? E aí, a gente vai estudar bastante sobre a neuroanatomia, sobre o cérebro, sobre as partes do cérebro, né? Sobre o cerebelo, sobre o tronco encefálico, sobre a medula espinhal, né? Como acontecem as conexões neuronais, para que serve a bainha de Meilina, o que é dentrito, para que serve um dentrito, né? O corpo celular, o núcleo. Então, tudo isso vocês vão estar estudando durante o curso, tá bom? Então, quando eu falo em neuroanatomia, tá? É um estudo da estrutura do sistema nervoso, abrangendo o cérebro, a medula espinhal, os nervos e suas conexões. É um ramo da neurociência que investiga a organização anatômica do sistema nervoso e como sua estrutura se relaciona com suas funções. Então, como que o sistema nervoso central manda essas informações para o sistema nervoso periférico, tá? Então, o sistema nervoso central, ele inclui o quê? O cérebro, a medula espinhal, que são responsáveis pelo processamento das informações e controle do corpo. E o sistema nervoso periférico consiste em nervos, gânglios que ramificam do sistema nervoso central, conectando-se ao resto do corpo. Aí vai ter uma imagem lá no final do curso, do PowerPoint de hoje, vai ter um slides que vai explicar como que acontece essa conexão, tá? E aí faz parte também da neurociência, a neuroquímica, gente. Então, a neuroquímica, o que que é a neuroquímica? É um estudo das substâncias químicas que atuam no sistema nervoso, incluindo o quê? Os neurotransmissores, o neuropeptídeos e outras moléculas que influenciam a comunicação entre os neurônios e a função cerebral. É uma área da neurociência que busca compreender como essas substâncias químicas afetam a atividade neural, consequentemente, o comportamento e a saúde mental. Por exemplo, uma criança com TDAH, certo, gente? Então, a neuroquímica, vocês vão ter uma aula, tá? Só de farmacologia, vai ter uma aula só voltada para farmacologia. Então, quando o TDAH, por exemplo, tem um excesso de dopamina no cérebro. Então, no caso, a criança TDAH, ela precisa, né, de tomar medicação, tá? Que é, por exemplo, o metilfenidato, um exemplo, para poder, que é a Ritalina, né? Para poder controlar esses neurotransmissores, no caso, o neurotransmissor dopamina. Aí vocês vão ter uma aula específica, o que é cada neurotransmissor, o que que ele age no cérebro, cada neurotransmissor. Então, hoje é só uma pincelada, tá? Das disciplinas da neuroci, voltado para os fundamentos da neurociência. E aí, e tudo isso é importante a gente saber, né? Então, porque uma pessoa com depressão, por exemplo, às vezes ela precisa tomar uma medicação para ajudar ali o neurotransmissor, né, voltado ali no sistema, que geralmente a depressão ela está ali no sistema límbico, né, no hipocampo. Então, nosso cérebro, gente, cada região é para uma determinada por exemplo, a pessoa depressiva, aonde que está? Está no sistema límbico, né? Uma TDAH, por exemplo, aonde que está mais afetado? No córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, onde maneja todas as nossas funções executivas. Então, por isso que é importante estudar a neurociência, para vocês saberem quais regiões específicas né, de cada transtorno do neurodesenvolvimento é atingido. Então, tudo isso vai ajudar na compreensão aí, tá bom? Então, a neuroquímica é um ramo da neurociência que concentra no estudo das substâncias químicas que atuam no sistema nervoso. Então, vocês vão ver muito isso na aula, né, que vai falar sobre as medicações, né, que são usadas para cada transtorno de neurodesenvolvimento, tá bom? Que o nome da matéria é farmacologia, tá? Então, essas substâncias conhecidas como neuroquímicos incluem neurotransmissores, neuropeptídeos, neuromoduladores e compostos de psicoativos, que isso aí tudo vai estar na aula da psicofarmacologia. Então, o objetivo principal da neuroquímica é entender
como essas moléculas influenciam a atividade neural e, por extensão, o comportamento e a função cerebral. Então, a neuroquímica também investiga como desequilíbrios químicos no cérebro pode levar a distúrbios neurológicos e psiquiátricos, tá, gente? Então, por exemplo, uma mãe ali que teve um bebê, né? Após o parto, ela tem uma depressão pós-parto. Então, precisa, no caso, vai precisar de passar, né? Vai ter um distúrbio neurológico, vai precisar de passar por um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico. Então, tudo isso tem a ver com a neuroquímica, tá? Uma criança autista, por exemplo, nível 3 de suporte, vou dar um exemplo, tá? Era muito agressiva, então ela vai precisar de tomar, né, uma medicação para amenizar essa agressividade. Então, tudo isso é para regular o quê? Os neurotransmissores, os neuromoduladores, né? Tudo isso, essa parte da neuroquímica, na neurociência, ajuda nessa parte, tá? Da regulação ali dos neurotransmissores, tá bom? Aí, quando eu falo, tá, também da neuroendocrinologia, tá? Tem a ver muito com a neurociência também. Então, a neuroendocrinologia é uma área da medicina que estuda o quê? A interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Tem muito a ver com o sistema endócrino, tá, gente? Focando em como o cérebro e as glândulas endócrinas. Quais são as nossas glândulas endócrinas? A hipófise e o hipotálamo. Aí eu coloquei até o desenho do cérebro aqui, ó, para vocês verem. Então, tem aqui, tá? O hipotálamo, tá? Quando tá aqui, ó. E a hipófise. Então, o que acontece? A hipófise fica nessa região aqui, a hipófise e o hipotálamo, né? São regiões, tá? Fica no sistema límbico, tá, gente? Aqui já é o sistema límbico, tá? Amígdala, tá? Todo isso daqui, o hipocampo, aonde tem a parte das nossas emoções, a memória de curto prazo, tá? Fica tudo nessa região que vocês vão estudar bastante sobre isso durante o curso, tá bom? Então, a neuroendocrinologia, ela é muito importante também, que a hipófise e o hipotálamo se comunicam e influenciam diversas funções corporais. Essa interação é fundamental para regular processos como crescimento, metabolismos, reprodução e resposta ao estresse. Porque ali que fica a parte do nosso sistema límbico, entendeu? Onde tem os neurotransmissores ali, por exemplo, o cortisol, né? Uma mãe ali que está gestante e durante a gravidez ela passa muito nervoso, muita agitação, muito, chora muito, depressão, né? Então, o que vai acontecer com esse feto, gente? Tudo o que a mãe sente, ela vai passar ali pelo cordão umbilical, né? Ela vai passar tudo isso para o bebê. E às vezes o bebê, depois, quando você faz a anamnese, né? Você pergunta na anamnese como que foi a gestação dessa pessoa, certo? E ela fala, olha, já aconteceu comigo, né? Da mãe falar assim, nossa, meu pai faleceu, eu passei a gravidez toda, né? Chorei muito, fiquei muito nervosa, muito depressiva. Então, tudo isso vai liberar o cortisol, que é um neurotransmissor. Tá? Então, a hipófise e o hipotálamo, elas são, né, vão gerar esses neurotransmissores, na qual pode passar para o feto, certo? E depois essa criança ter problemas depois devido a como foi essa gestação, tá? Então a hipófise e o hipotálamo são duas estruturas do sistema nervoso central intimamente relacionadas, atuando em conjunto para regular diversas funções corporais. O hipotálamo, localizado na base do cérebro, controla o que, gente? A hipófise, que é uma glândula situada logo abaixo. Juntas, elas formam um eixo hipotálamo-hipófise, responsável por o quê? Pela liberação dos hormônios, que afetam o crescimento, o metabolismo, a reprodução e resposta ao estresse, entre outras funções. Olha só, então, a hipófise e o hipotálamo são ali os reguladores da liberação dos neurotransmissores, tá? Olha só a importância, né? Então, aí, às vezes, uma medicação, né, que a criança toma, vai regular essa liberação de neurotransmissores. Então, aí, falando mais um pouquinho, né? Então, a neuroendocrinologia,
ela é uma área da medicina que estuda a interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, que eu já falei, né? Então, aqui, então a hipófise e o hipotálamo são duas estruturas do sistema nervoso central intimamente relacionadas, que vai ajudar na liberação dos hormônios. Entendeu, pessoal? Até aqui? A importância da gente estudar um pouquinho da anatomia do cérebro. E aí, o hipotálamo é uma região do cérebro que age como centro de controle de várias funções corporais, incluindo o quê? Olha só a importância: a temperatura, a fome, a sede e padrões do sono. Olha, quando eu falo em padrões do sono, gente, isso é muito importante. Muitas crianças estão ficando muito tempo no celular antes de dormir. E pelas pesquisas, o certo é dormir, é desligar a televisão, o celular, 1 hora antes de você se deitar. Por quê? Porque assim, quando a luz do celular ali, à noite, né? Porque o nosso cérebro, ele é tão formidável que ele compreende quando é noite e compreende quando é dia. Então, quando é o horário de dormir, tem que estar tudo escuro. O certo é não deixar a luz acesa, abajur aceso, nada aceso. O certo é ficar escuro o quarto. Por quê? Para o cérebro ele entender que é noite e aí ele vai processar mais rápido aí, né, o sono. O sono vai vir mais rápido, certo? Então, o que acontece? Olha, o hipotálamo que também ajuda, né, na liberação dos neurotransmissores, certo? Controlando a temperatura do corpo, se a gente sente fome ou não, sede ou não, né? Os padrões do nosso sono. Então, se a criança fica muito tempo no celular antes de dormir, o cérebro vai entender que está dia, e aí ela demora muito mais para dormir, ela fica agitada, e ela não dormindo bem, como é que ela vai aprender bem na escola? Porque se não tiver atenção, não consegue aprender. Se não tiver emoção, não consegue aprender. E se não tiver também disposição, né, física, como é que a criança vai aprender, gente? Muitas crianças chegam na escola desatentas, né, com sono, porque às vezes o sono dela não foi bom durante o dia. Muitas crianças às vezes também comem muito doce, tá? Que libera muita dopamina, e isso aí causa agitação. Então, tudo isso faz parte aí dos nossos estudos da neurociência, tá? Então, o hipotálamo produz hormônios que são liberados na hipófise anterior, adenohipófise, ou armazenados na hipófise posterior ou neurohipófise. Atua como uma ponte entre o sistema nervoso e endócrino, recebendo informações do ambiente e do próprio corpo para regular a liberação dos hormônios, tá? Então, hoje, fala-se, né, a ciência comprovou hoje, né, nos dias de hoje, que nós temos também neurotransmissores no nosso intestino, tá? Então, a hipófise também, ela regula esses neurotransmissores do nosso intestino, certo? E esses neurotransmissores do intestino, eles mandam para o cérebro manda lá para o nosso intestino, entendeu? Então, olha só a importância, tá? Então, quais são as principais funções do hipotálamo, tá bom? Olha só, controle de sistema nervoso autônomo, tá? Regulação da temperatura corporal, regulação do comportamento emocional, que eu já falei para vocês que essa região é a região da área das emoções, né? É o nosso sistema límbico, tá? E se o sistema límbico do ser humano não tiver bom, vai afetar todo o resto do corpo. Então, se a gente não está bem emocionalmente, vai afetar o restante do corpo, tá? Se uma criança ali convive num lar onde só tem briga, discórdia, né, muito palavrões, tudo negativo, muitas coisas negativas, vai afetar na área do sistema límbico. Então, vai afetar todo o restante do corpo, tá? Então o hipotálamo é o que regula o comportamento emocional, tá? Junto com as outras áreas aqui também, né? Que tudo que está aqui na área do sistema límbico, tá? Então, regula também o equilíbrio hidrossalino e da pressão arterial. Regulação da ingestão de alimentos salgados, apresenta o centro da fome e o centro da saciedade, tá vendo? Esses neurotransmissores que tá ali no hipotálamo, manda lá para os neurotransmissores,
né, do nosso estômago, né, nosso intestino, que você está com fome, tá? Então, o hipotálamo regula tudo isso, tá? O centro de saciedade. Então, uma criança, por exemplo, que come muito mesmo, come muito, sabe? Ela não se sacia. Então, alguma disfunção nessa área da hipófise e hipotálamo. Então, precisa de passar por uma boa nutricionista, às vezes vai precisar de tomar medicação, né, por causa desse centro de saciedade, tudo isso mais, tá? Então, o hipotálamo também, ele reage na regulação do sistema endócrino, relação com a hipófise, tá? Já falei. Geração e regulação dos ciclos circadianos, regulação do sono e vigília e integração do comportamento sexual. Olha quanta coisa, gente, só um órgão do nosso cérebro, quanta coisa ele faz. E qualquer coisa do nosso cérebro que estiver disfuncional, vai afetar tudo isso aí. São uma disfunção na hipófise e no hipotálamo pode ocasionar um desfuncionamento em alguma dessas funções aqui, tá bom? Então é bem legal para a gente perceber, né? A qual é a região do cérebro que controla, né? Tudo isso aí. Falando um pouquinho da hipófise, tá? Espero que vocês façam o mapa mental aí depois, tá? Para gravar, a gente só grava as informações com repetição. Faça o mapa mental, monte o seu caderno, tá? O seu portfólio desse curso maravilhoso, certo? E vamos, bora aprender bastante, tá bom? Já falei, né? Agora eu vou falar da hipófise. Então, a hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilhinha. Olha só, gente, todo mundo já viu uma ervilha aqui, né? Localizada na base do cérebro, tá? Então, ela é tão pequenininha, né? A hipófise tá bem aqui nessa região aqui, ó, tá? Então, tá na região do sistema límbico também, tá bom? Na célula túrcica, uma cavidade óssea do osso esfenoide, certo? É dividida em duas partes principais, a adenohipófise anterior e a neurohipófise superior. A adenohipófise produz e secreta os hormônios que controlam o crescimento, o metabolismo, a reprodução e a resposta ao estresse, entre outras funções. A neurohipófise armazena e libera hormônios produzidos pelo hipotálamo, como a ocitocina e o hormônio antidiurético, que é o ADH. A hipófise e o hipotálamo trabalham em conjunto para regular diversas funções corporais através da produção e liberação de hormônios, sendo essenciais para a manutenção da saúde e bem-estar. E outra coisa também, quem fizer matrícula para o curso, quem não fez ainda, eu vou colocar lá no grupo, tá? Vídeos falando o que é hipófise, né? Vídeos complementares para vocês assistirem logo após a aula, para vocês gravarem o conteúdo com repetições, que é importante, tá bom? Então, deu para entender bastante, né? Sobre a hipófise, tá? E o hipotálamo, tá? Agora vamos falar um pouquinho da neurogenética. Gente, a neurogenética é um campo da ciência que combina conhecimentos da neurologia, tá? E genética para estudar como as variações genéticas podem influenciar o desenvolvimento da função do sistema nervoso, bem como o surgimento de doenças neurológicas. Ela investiga como alterações do DNA pode causar ou contribuir para condições como epilepsia, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, transtorno do espectro autista e doenças musculares hereditárias. Então, para vocês saberem que é essa disciplina que estuda os conhecimentos da genética, tá? Então, por exemplo, no caso do autismo, até hoje não se descobriu o gene do autismo, porque tem mais de 800 genes. Então, não conseguiu descobrir ainda por que que ocorre o autismo, né? Porque manifesta o autismo. Porque ele está tanto genético como ambiental. Porque as características do autismo não é somente genético. Ele combina com fatores genéticos também com fatores ambientais. Ainda não se sabe, né, se o autismo ele vem da mãe, se ele vem, né, da genética da mãe, da genética do pai, sabe? Então, assim, ainda é um mistério, tá? Então, por exemplo, o autismo é um mistério, ainda os cientistas não conseguiram descobrir, tá? Porque ele demanda tantos fatores genéticos como de fatores ambientais, como, por exemplo, muito chumbo, muita
é, é, como é que fala? Poluição, tá? Alimentação, acho que tem muito a ver também, muito agrotóxico na comida, muita Coca-Cola, sabe? Muito lanche, muito é, miojo, coisa assim que às vezes a mãe não teve uma boa alimentação, passa para o bebê, e na hora da formação do bebê, ali está manifestado o autismo já, e às vezes devido às podas neuronais, aonde que o autismo manifesta. Porque eu conheço, gente, crianças que até um aninho de idade, um ano e meio, olhava no olho, brincava, ria, normal, né? Depois, quando teve a poda neuronal, aí manifestou o autismo ali naquela criança, aí ela transformou outra criança, não olhou mais no olho, não brincou, não riu mais, né? E hoje em dia, até bebês, às vezes os bebês já conseguem de ver ali o autismo no possível bebezinho, tá? Por quê? Porque a mamãe vai dar ali, né, a mamadeira, o mamar, o peito, o bebê já ali já não interage com a mãe, porque a gente que é mãe, né, a gente sabe que tem uma interação ali afetiva do bebê com a mãe naquele momento, né, do mamar, do brincar, quando você chama o bebê, e aquele bebê que não olha, que não brinca, já pode ficar desconfiado, gente, já pode desconfiar, pode ser ali já um bebê autista, né, naquele momento ali. Então, por isso que assim, quando você estuda, vocês vão ter uma aula sobre as fases do desenvolvimento infantil, porque é muito importante, porque a gente precisa saber, porque às vezes ali aquele bebê, ele já tem já bastante de alguma, né, manifestações, e às vezes a mãe nem percebe, né? A gente que está de fora, a gente acaba percebendo que a gente estuda muito sobre esses assuntos, certo? Então, é a neurogenética, tá? Que vai estudar ali as alterações do DNA, gente. E uma coisa eu falo para vocês, a cada 3 décadas, né, tem uma alteração do DNA das populações. Então, as alterações do DNA do povo brasileiro, né, tá cada vez, eu creio que estão cada vez mais sendo alteradas. Porque, assim, se você for ver, assim, quando tem um estudo do QI, né, no caso de como que está ali a memória, né, a intelectual das crianças, do adolescente, a gente não é uma pesquisa, né, que a gente não tem um QI 100% mais. O QI, né, a maioria das crianças, dos adolescentes, o QI está numa avaliação mais ou menos entre 80% e 88%. Por quê? Porque está cada vez decaindo mais. E isso demanda do quê? Da neurogenética de fatores ambientais. Não se estuda muito, não lê muito, alimentação péssima, tá? A bainha de melina, gente, quando a gente tem as conexões neuronais, a bainha de melina, ela precisa de estar, né, que é um revestimento que reveste o axônio, lembra de um fio elétrico, né, como se fosse revestido pela bainha de melina. Se a bainha de melina não estiver nutrida, ela não consegue fazer as conexões neuronais devidamente, corretamente boas, né? Porque o cérebro ele precisa de vitaminas, boas vitaminas, uma boa alimentação, tá? Então, uma população que não se alimenta muito bem pode afetar ali as conexões neuronais ali, tá? Afetar a memória de curto prazo, não retém informação tão bem mais, porque o cérebro ele precisa de treinamento. O cérebro precisa nós chamamos de neuroplasticidade, né? O cérebro, ele precisa de repetição para aprender. Quando a criança, ela vai aprender a falar, por exemplo, água, estou dando um exemplo, né? Água. Quantas vezes a mãe não tem que falar a palavra água para a criança aprender a falar água, né? Entender que é água que ela está tomando. Então, é pela repetição que a gente aprende, tá? Então, e aí, dentro da neurociência, então eu tenho aqui a neurofarmacologia, vocês vão ter uma aula, tá? Bem explicada sobre esse assunto, uma aula ampla. Então, a neurofarmacologia é o ramo da farmacologia que estuda o quê? Como os fármacos atuam no sistema nervoso, afetando sua função e comportamento. Ela investiga os mecanismos pelos quais os medicamentos modulam a atividade neural, tanto no sistema nervoso central quanto no periférico. O objetivo principal é entender como essas interações podem ser usadas para tratar doenças neurológicas e psiquiátricas, além de estudar os efeitos das drogas e abuso do cérebro, tá? De abuso no cérebro. Então, a neurofarmacologia é um campo essencial para a pesquisa e o tratamento de doenças que afetam o sistema nervoso, buscando entender
manipular a complexa rede de comunicação neuronal para melhorar a saúde e bem-estar. Então, muitas crianças estão chegando no consultório com possível TDAH, certo? E aí, muitos pais procuram, né, os psiquiatras, tá, para poder dar uma medicação para aquela criança. Às vezes eu me pergunto, será que realmente essa criança, ela é TDAH, gente? Será que é mesmo? Se vocês quiserem participar, pode participar, estou aqui aberta, tá, para perguntas. Será que essa criança realmente é TDAH? Né? Será que as crianças hoje em dia parece que não brincam mais, né? A criança vai brincar, vai pular cerca, vai fazer isso, aquilo, já acha a criança. Quantas crianças não chegam para mim aqui na clínica, tá? Aí vou pegar a queixa. Então a gente começa ali pela queixa, né? Ah, meu filho, a professora falou que meu filho é muito agitado, não aprende, né? Tem muita dificuldade e não está alfabetizado ainda. E aí, às vezes, chega aqui para mim, às vezes, por que que a criança está tão agitada na escola, gente? Por quê? Porque se outras crianças estão lendo, aprendendo, e ela está ficando para trás, às vezes ela vai querer chamar atenção de alguma forma, porque ela está ali na sala de aula e não está conseguindo entender o que está acontecendo. Gente, que é a pior coisa de que uma criança, os amiguinhos tudo estarem lendo e essa criança não está lendo. Isso acontece direto aqui comigo, tá? Chega de muitas crianças, a minha especialidade mesmo é trabalhar com crianças, né? Alfabetização de crianças, trabalhar com crianças com dislexia, descalculia e disgrafia, né? Eu trabalho bastante, e TDAH principalmente. É aquela criança, né, que às vezes não tá alfabetizada, não está conseguindo acompanhar a sala. E às vezes aquilo vai trazer problemas emocionais para aquela criança, vai trazer agitação. E às vezes não é TDAH, entende? Porque o TDAH, gente, ele tem que manifestar em vários lugares, pelo menos, segundo o DSM-5, pelo menos em 3 lugares. Pelo menos assim, na escola, ele tem que ser também TDAH na escola, em casa e em outro lugar que ele vai também. Não é só na escola. Se a reclamação é só na escola, em casa a criança é normal, no atendimento psicopedagógico a criança é normal, né? Como se a criança, né, ela é TDAH? Porque o TDAH, gente, eu tenho TDAH desatento, né? E tenho TDAH desatento e hiperativo. E aquele TDAH desatento e hiperativo, ele é mais fácil de diagnosticar. É aquela criança que não para mesmo, nem um pouco, ela tem a atenção dela vaga o tempo todo, né? Você percebe, a gente percebe, gente. O pezinho dela balança o tempo todo, ela é agitada o tempo todo, ela divaga o tempo todo nas informações, ela não presta atenção no que está falando. E às vezes eu uso de algumas técnicas aqui na clínica para conseguir ter a atenção dessa criança. Por exemplo, eu uso muito tempo, sabe, marcador de tempo, que tem areia. Então, eu falo assim, ó, e eu vejo o hipofoco dela, eu vejo o que ela gosta, que para crianças autistas também dá muito certo, tá? Então, por exemplo, ela gosta muito de pintar o Google, tá na moda aí o Google, como é que é? Bob Goods, né? Ela gosta muito do Bob Goods. Eu comprei um livrinho Bob Goods, e aí eu falei assim, ó, você vai escolher um desenho, e aí eu vou colocar o tempinho, tá? Já fazer uma atividade, e eu vou pôr o tempinho. Aí terminou a atividade, eu vou deixar você desenhar um pouco, pintar um pouco. E aí eu ponho um tempinho. Terminou o tempinho, ela tem que parar com aquela atividade e voltar a fazer a atividade comigo. Isso está dando muito certo. Outra técnica, eu uso ali o sino, uma campainha, quer dizer, uma campainha. Aí eu falo assim, ó, na hora que você não estiver prestando atenção em mim, eu vou bater um toque na campainha. Aí você já sabe que não está prestando atenção, não é? Nossa, dá muito resultado, gente. Essas técnicas, sabe? Então, às vezes, a gente precisa usar, às vezes a criança nem é TDAH. Às vezes você ali faz um jogo, né, com ela, você vê que ela está prestando atenção naquele jogo, ela, né, vê que ela não tem hiperatividade motora. Então, por isso que tem que ter bastante investigação. Por quê? Porque a mãe chega com a queixa lá, o neuropsiquiatra, né, dependendo da queixa, ele vai laudar com TDAH e vai dar medicação para essa criança. Então, tem que tomar muito cuidado, certo? Hoje em dia, muitas crianças estão sendo medicadas sem necessidade, tá? Então, a farmacologia vai falar sobre isso, tá? Vai falar sobre essa parte aí dos estudos dos fármacos, né? Como os que elas estudam ali no cérebro, tá? Aí vocês vão ter uma aula só de farmacologia, tá bom, gente? Dentro da neurociência, eu tenho também a neurociência cognitiva, tá?
que é um campo interdisciplinar que estuda a base biológica dos processos mentais. Lembra que eu falei da neurociência, ó, tá? Aqui tá a neurociência, né? Eu falei da neurogenética. Então, junto com a neurogenética, certo? Eu tenho a neurociência cognitiva, tá? Certo? Porque a neurociência cognitiva, ela vai estar em conjunto com a neurogenética. Então, a neurociência cognitiva é um campo interdisciplinar também que estuda a base biológica dos processos mentais. Mas por trás dessa base biológica dos processos mentais, eu tenho que ver também as bases, né, de como que é esse indivíduo, onde ele mora, o que ele faz, como que ele é em casa, base genética dele, né, também precisa estar vendo o ambiente dele, como que é, tá? E a base biológica dos processos mentais, como a cognição, então eu vou estudar, né, durante o curso, sobre a cognição, sobre a percepção, sobre a memória, sobre a linguagem, tá? Então, a neurociência cognitiva, ela estuda tudo isso, buscando entender o quê? Como que o cérebro gera esses processos, como que o cérebro gera a cognição, como que o cérebro, como que a memória, como acontece essa parte da memória no cérebro, essa parte da linguagem no nosso cérebro, certo? Então, a neurociência cognitiva, ela combina conhecimentos da psicologia cognitiva, da neurociência, da neuropsicologia, em outras áreas para investigar a relação entre o cérebro e a mente. Olha que bacana, né? Então, a gente tem que estudar toda essa parte do nosso cérebro e mente. E quais são os principais estudos da neurociência cognitiva? Precisamos entender sobre os processos mentais, tá? Onde a neurociência cognitiva investiga como o cérebro processa as informações, como aprendemos, como lembramos, raciocinamos e tomamos decisões. Quais são as regiões do nosso cérebro que faz tudo isso? Então, essa é a primeira aula. Aí vocês vão ver nas outras aulas, tá? As bases neurais da cognição. Buscar identificar as áreas cerebrais e os circuitos neurais envolvidos em diferentes funções cognitivas, utilizando técnicas como ressonância magnética funcional e eletroencefalograma. Então, pessoas que têm, por exemplo, gente, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Eu tenho a irmã de uma amiga minha, né? Ela com muita dor de cabeça, direto tomando remédio, direto, 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 direto. E não ia ver o que estava acontecendo. Na hora que ela foi fazer uma eletroencefalograma, o que que acontece? Descobriu um tumor no cérebro, tá? Então, por isso, gente, que a gente tem que tomar cuidado, né? Pessoas que têm muita dor de cabeça todos os dias, o tempo todo, tem que investigar. Então, foi o eletroencefalograma, né, uma ressonância magnética funcional, que descobriu ali que ela tinha um tumor no cérebro, por isso que ela tinha muita dor de cabeça, tá? Um livro que eu li também, tá? O nome do livro, depois eu mostro para vocês em outra aula, ele chama assim, Transforme seu cérebro, transforme sua mente. Aí, nesse livro, de uma área do cérebro, tá? Que é a área ali do hipocampo, que o menino, tá? De 12 anos, era um menino dócil, um menino tranquilo, e de repente o menino ficou, tá? Muito agressivo, agressivo, começou a xingar todo mundo, não tinha paciência com ninguém. E esse médico americano, né, que tem um laboratório lá nos Estados Unidos, ele foi investigar, e ele investiga cérebro através de ressonâncias a ressonância magnética, ele aplica uma substância, né, nas veias da criança, e aí ele foi observar o cérebro dessa criança, aí quando ele viu parte do cérebro dele, ali da parte do sistema límbico, estava afetado com um tumor. Então, o que acontece? Por causa desse tumor que estava mexendo com as emoções dessa criança. E aí ele foi procurar um médico nos Estados Unidos que faria uma retirada desse tumor, tá? E para poder ele voltar a ser normal, né? Então, o que aconteceu? Fez a cirurgia, o menino voltou a ser dócil de novo, ser uma criança tranquila. Uma outra também, outra parte do livro que eu li é de uma senhora que ela tinha um QI elevadíssimo, um QI assim, 200, tá? O QI dela. O que acontece? Ela não conseguia, e não, mesmo tendo um QI muito elevado, ela não conseguia terminar a faculdade, não conseguia
terminar tudo que ela fazia. Ela começava um livro, ler um livro, não terminava nunca, certo? O que aconteceu? Ele deu uma medicação para ela, deu a Ritalina para tomar, né? E sabe que a Ritalina, gente, esses remédios, né? Eles vão afetar nos neurotransmissores da dopamina, noradrenalina, né? E o que acontece? E aí, não é assim, deu a Ritalina hoje, amanhã já está bem. Não, precisa leva tempo para o cérebro acostumar com essa nova medicação. Às vezes aquela dose não fez efeito, precisa de aumentar a dose. Às vezes, se a dose estiver muito alta, precisa diminuir a dose. Então, assim, vai estudando o cérebro, né? Estudando o comportamento dessa pessoa até conseguir o cérebro ficar regulado, né, diante da dose correta que tem que tomar. Aí essa senhora, né, que tinha um QI elevadíssimo, não conseguia terminar a faculdade. Por quê? Porque ela tinha TDAH, gente. O TDAH dela era tão severo que ela não conseguia prestar atenção, não conseguia terminar o que começava. Depois que ela tomou a medicação, ela conseguiu terminar a faculdade, conseguiu, né, fazer o que ela queria. Então, olha só a importância da medicação, a importância do estudo dessa neurociência cognitiva, estudo do cérebro, para você entender o paciente, porque eu penso assim, um psiquiatra, ele tem que entender, psiquiatra, neuropediatra, neuropsicólogo, ele precisa de entender esse cérebro, ele precisa entender o que está acontecendo com esse indivíduo para poder acertar uma medicação, né? Não é só ir dando medicação e pronto. Tem que ter ali um estudo do que está acontecendo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, relação entre o cérebro e o comportamento. Examina como as alterações do cérebro afetam o comportamento e como as experiências e ambiente moldam a atividade cerebral e as funções cognitivas. O que acontece? Um ambiente rico de leitura, de livro, estou falando aqui na educação infantil. Uma criança na idade infantil, que os pais jogam bastante, né, brincam bastante, né? Esse cérebro é estimulado com leitura, tá? Desde pequenininho mesmo, certo? Então, tá tendo ali neuroplasticidade. E sabe que nessa primeira infância, gente, a primeira infância é o que mais, onde que tem mais neurônios. Esses neurônios, depois, eles vão diminuindo cada vez mais, tá? Então, os neurônios de um adulto não são os mesmos quantidade de neurônios de uma criança de 4 anos, de 5 anos, 7 anos. Esses neurônios, eles vão diminuindo, né? Então, o que acontece? Então, quanto mais estimulado o ambiente, mais essa criança, né, mais experiência no meio ambiente, mais essa atividade cerebral e funções cognitivas dessa criança vão sendo moldadas conforme o ambiente que ela está. Vygotsky fala isso, né? Então, mais leitura, mais aprendizado, mais é, desafios, né? Então, aqui na clínica, eu sempre estou comprando novos jogos. Por quê? Porque a criança precisa de ter desafios para trabalhar essa neuroplasticidade, trabalhar esse desenvolvimento neuronal, né? Para trabalhar as funções executivas, né? Que demanda de tudo isso, de desafios, novas conexões neuronais, né? Quanto mais a criança aprende, o cérebro, gente, nosso cérebro, ele age por áreas, né? Por funções neuronais. Então, redes neuronais. Então, o cérebro fazendo uma rede neuronal da leitura, uma rede neuronal da escrita, uma rede neuronal da, da, da memória, certo? Então, quanto mais jogos, tá? Você trabalhar com aquela criança, mais ela vai tendo memória, mais ela vai tendo plasticidade cerebral, mais inteligente essa criança vai ficando, tá? Então, e plasticidade cerebral. Estuda a capacidade do cérebro se adaptar e mudar em resposta a novas experiências e aprendizados, incluindo a formação de novas conexões neuronais. É isso que eu tô falando, entendeu? A plasticidade cerebral é isso. É assim, você ensina um jogo para criança agora. Vocês já viram aquele jogo taco, queijo, pizza? Já viram o jogo? Taco, queijo, pizza? Então, aí a criança, né? A criança está no processamento de leitura, você já vai falar, ó, aqui está escrito taco, aqui queijo, aqui pizza, aqui cabra, né?
E o que acontece? A criança tem que ter, trabalho o quê? Atenção, né? Tem hora que tem o narval, que a criança tem que fazer assim, né? Tem hora que é o gorila, tem que fazer assim, né? A imitação do gorila. Tem hora que é a marmota, que tem que bater na mesa. Então, caiu a figurinha do gorila, tem que bater, né, no peito e bater na figura. Então, olha só, quantas neuroplasticidades neuronais eu estou fazendo num jogo, o jogo da dama, né? Eu comprei um jogo essa semana, chama Curral, gente, uma beleza. O jogo Curral. Quanto que eu tenho que demandar da minha atenção, certo? Para eu conseguir ganhar nesse jogo chamado Curral, né? Então, olha só, então, por isso que esse curso, ele vai fazer muita diferença na vida de vocês. Por quê? Porque aí vocês também, tá? Vão pegando dicas, né? Dicas, ideias de jogos, né? Para trabalhar com as crianças, tá? Então, a plasticidade cerebral, ela é muito importante. Então, quanto mais estuda, mais repete as informações, mais o cérebro vai guardando. O que que é plasticidade cerebral, gente? O que que é novas conexões neuronais? É isso. É estudar. Nesse momento que vocês estão assistindo essa aula, vocês estão fazendo novas conexões neuronais. Se vocês não sabiam o que que era hipocampo, hipófise, por exemplo, né? Aonde ficava no cérebro, vocês aprenderam, estão fazendo novas conexões neuronais. A cada aprendizagem, a leitura de um livro, um jogo que a criança aprende novo, uma matéria que ela está estudando na escola, né? Se ela tiver atenção, né? Porque se não tiver atenção, não adianta. Se não tiver atenção, gente, não vai fazer novas conexões neuronais. Para que haja novas conexões neuronais, tem que ter atenção, tem que prestar atenção no que está falando, que o professor está falando, né, que está sendo aprendido, certo? Então, você, por exemplo, você compra um eletrodoméstico novo. O que acontece? A primeira coisa que eu faço é ler o manual de instruções. No momento que eu estou lendo o manual de instruções, estou vendo ali qual botão aperta, comprei lá um eletrodoméstico lá, tem que apertar vários botões, né? Então, no momento que eu estou lendo o manual de instruções, estou tentando ver ali qual botão que é para cada função, eu estou fazendo o quê? Novas conexões neuronais, certo? No momento que eu ensino a criança as letras do alfabeto, que ela não sabe ainda, ela está fazendo novas conexões neuronais, porque se não souber o alfabeto, não vai aprender a ler. A leitura ela acontece primeiro com a aprendizagem do sistema alfabético, né? Então, se ela não souber o alfabeto, como é que ela vai juntar as letras? Para formar sílabas, para formar palavras e para formar frases, para formar textos, certo? Que a neurociência baseada em conhecimentos científicos, ela começa da letra para o texto, não do texto para a letra, que é um dos conteúdos que eu quero dar para vocês durante essas 10 aulas aí a mais que vocês vão ter, tá bom? E, por último, vem a neurociência comportamental, que é um ramo da neurociência que estuda a relação do sistema nervoso e o comportamento humano. Ela investiga, né? O que que ela vai investigar? Ela investiga como o cérebro influencia nossas ações, emoções, pensamentos e processos cognitivos. Em outras palavras, busca compreender a base biológica do comportamento. E a relação, a neurociência comportamental, né, ela vai estudar a relação entre o cérebro e o comportamento. Olha só a importância da gente estudar o sistema cerebral, nosso sistema periférico, né, para entender por que, por exemplo, por que uma criança ela é esquizofrênica? Que é esquizofrenia, por exemplo? Né? O que atinge no cérebro na área da esquizofrenia, por exemplo? Né? Então, por que uma criança ela é transtorno opositor desafiador? Por quê? Porque tem a ver também com o cérebro e comportamento. Então, a neurociência comportamental explora como as diferenças, as diferentes áreas e funções cerebrais se conectam com o comportamento humano e animal. Bases biológicas do comportamento. Ela investiga os mecanismos neurais, como atividade de neurotransmissores e outras substâncias químicas no cérebro que estão envolvidos na produção de comportamentos. Tá vendo? Tudo que a gente viu até agora encaixou, né, dentro de tudo que está é, um mau funcionamento do sistema cerebral vai afetar o comportamento daquele indivíduo, tá? Se ele está com problemas emocionais,
vai afetar no comportamento. Se ele está sofrendo bullying na escola, né, uma criança está sofrendo bullying na escola, vai afetar tanto a parte neuronal, né, do cérebro, como que é o sistema límbico, no caso, né, tem a ver com as emoções, como a parte comportamental. Uma criança que sofre bullying, ela pode bater, né, revidar, bater em outra criança, certo? Então, o comportamento está ligado com a neurociência, está ligado com o cérebro. Qualquer problema comportamental, tá? Quer dizer que alguma coisa do cérebro também está desajustado, certo, pessoal? Então, a cognição e emoções, tá? A área também estuda como o cérebro processa informações, toma decisões, controla emoções e como essas funções se relacionam com o comportamento. E também que isso tudo vai estar no curso, tá, gente? Hoje é a primeira aulinha de vocês, tá bom? Isso aqui é o resuminho, tá? E a aprendizagem e memória. A neurociência comportamental investiga como o cérebro aprende novas habilidades e armazena as informações e como esses processos se refletem no comportamento. Certo, pessoal? E aí, dentro da neurociência, nós temos também uma visão holística. Dentro da neurociência, nós precisamos já tá, né, incluso a biologia, a psicologia, a antropologia, né, que é estudar os antepassados, né, a linguística, como que é a linguística né, a linguística tem muito a ver também com a neurociência, como que se dá essa parte da fala, né, da linguística, da sociologia, como que o ser humano age, da filosofia, da educação, da medicina, da espiritualidade e da inteligência artificial, certo? Quando eu falo inteligência artificial, gente, você viu hoje em dia, né? Nós precisamos de estar entendendo também um pouco dessa inteligência artificial. Hoje está, né, na moda aí o chat GPT, né? Então, o que acontece? As pessoas já estão usando o chat GPT para tudo, né? Para pesquisar uma informação, para pesquisar algo que quer. Então, assim, tudo isso faz parte, né, do ser humano, né? Da evolução do ser humano, tá? Na evolução do ser humano é estudado tanto a biologia, quanto a psicologia, quanto a antropologia, quanto a linguística, quanto a sociologia, filosofia, educação, medicina, quanto a parte espiritual, né? Por exemplo, pessoas que estão lá no hospital, né, no leito, doentes, né? E quando vai lá alguém faz uma oração para essa pessoa, quanto que essa pessoa às vezes não melhora? Né? A autoestima, essa parte das emoções, né? Que são afetadas. Às vezes, uma pessoa que vai visitar, tem uma casa de idosos, aí você vai lá visitar essa pessoa, né? Ou esses idosos, vai conversar, vai ler um pouco ali uma parte da Bíblia, vai ler uma poesia, vai conversar, tudo isso tem a ver com a parte espiritual, né? E a inteligência artificial, que é a tecnologia, né? Dominar a tecnologia, tá? Aí, por que estudar neurociências, tá? Porque a gente precisa, pessoal, de ter uma expertise em executar, tá, a intervenção. Estudando, né, essa parte de neurociência, transtorno e neurodesenvolvimento, vão ajudar vocês depois a entender a criança, a entender por que essa criança, né, foi diagnosticada com TDAH, a entender por que essa criança é autista, né? E fornecer a melhor evidência possível e também atender a necessidade de indivíduos. Então, na neurociência, a gente precisa entender a compreensão do sistema nervoso, né? Compreender a saúde mental e doenças neurológicas, desenvolvimento de novas terapias, melhoria da qualidade de vida, novas tecnologias, que é no caso a inteligência artificial, e entendimento do comportamento do ser humano, que eu falei aí para vocês, tá? Vocês sabem, né, o que está escrito aqui nessa mensagem aqui, que é uma escrita egípcia. Alguém quer arriscar? O que vocês acham que está escrito aqui? Lá do Egito. Ninguém vai saber, né? Aqui, ó, tá escrito cérebro, né? Tá escrito cérebro. Eu nunca que ia saber que isso aqui é escrito cérebro, né?
aqui tem uma cabeça, ó, uma cabeça aqui. Então, sabe que a escrita, ela existe há 5.000 anos apenas. E antes da escrita, era tudo desenho, né? E aí o ser humano, ele inventou a escrita para facilitar, né, gente? A pessoa, se não tivesse a escrita, certo? E para a gente entender o que está escrito, a gente precisa aprender a ler, né? Se a gente não aprender a ler, se o ser humano que não lê, ele não vai entender o que está escrito. Então, olha só a importância da atuação do neuropsicopedagogo, psicopedagogo, que entende melhor o cérebro, né? Para entender esse cérebro, para saber por que aquela criança, por exemplo, não está conseguindo aprender a ler. Eu, por exemplo, gente, eu peguei um menino aqui, sétimo ano, faz um ano que está comigo. Sétimo ano, chegou para mim sem estar alfabetizado. Sétimo ano, gente, não sabia ler e nem escrever. E hoje ele está lendo e está escrevendo com dificuldade, tá? Ele lê com dificuldade, por quê? Porque assim, a parte do boom neuronal para a gente ler é ali com 7 anos, 6 anos, 7 anos, né? Passou dessa fase e o cérebro, nosso cérebro, tem até o 9 anos de idade, tá? Tanto que a dislexia, gente, ela só pode ser dada com 8 anos e 29 dias. Por quê? Faltando um dia para 9 anos, né? Por quê? Porque é somente com 9 anos que o cérebro está pronto, né? As conexões neuronais cerebrais, ela vai ficar totalmente pronta com 9 anos de idade, tá? Então, para entender todas as regras do português brasileiro, leitura não é só aprender a ler palavras, né? Tem que entender sintaxe, tem que entender, né, vai entender todas as regras do português, certo? Ali com 9 anos de idade. E a dislexia, ela só pode ser dada, um laudo de dislexia, depois que a criança tem 9 anos, tá? Chegar para mim, meu filho é disléxico, tem um laudo de dislexia com 7 anos, gente, a criança está na fase de alfabetização, ela pode ter hipótese de dislexia? Pode, né? Porque segundo o DSM-5, já tem ali todas as hipóteses, né, de uma criança disléxica. Mas, só que pode não ser dislexia também. Por quê? Porque pode ser que ela ainda não aprendeu suficientemente a ler e escrever, né, corretamente. E aí, esse menino, né, talvez ele tenha dislexia. Por isso que ele não aprendeu a ler e escrever ali nos primeiros anos de escolaridade, né? E pode ser também devido à pandemia, que às vezes a criança na fase da alfabetização dela, foi os 2 anos de pandemia. E aí, gente, perdeu esses 2 anos, pode ser que acarretou para os restos dos anos da vida escolar dessa criança. Então, por isso tem que ser tudo muito investigado, tá? Então, quando eu falo neurociência, a neurociência começou ali já há séculos atrás, né? Na qual existia 7.000 anos atrás, os cientistas eles já usavam uma técnica chamada trepanação, né? Olha só. Então, a prática da trepanação tem pelo menos 7.000 anos de idade. Os antropólogos querem saber por que os pré-históricos arriscavam em operações tão delicadas. Motivos religiosos são sempre cogitados, mas a necessidade médica é razão suficiente. Entretanto, nem todos os trepanados sofriam de alguma moléstia. Há casos de trepanação em mortos, nesse caso, obter o conteúdo da cabeça poderia ser o propósito final. Já 7.000 anos atrás, né, eles furavam o cérebro do ser humano para entender esse cérebro. Então, eles chamam de trepanação. Olha só, né? Crânios que foram encontrados, tá? No qual foram furados, tá? Lá no Antigo Egito, no qual eles furavam, né? Para poder já entender um pouco desse cérebro. Então, a neurociência, olha os incas, né? Olha o que eles usavam para abrir o cérebro das pessoas, para saber, abrir o cérebro para saber como que era esse cérebro por dentro. Então, assim, essa neurociência ela vem de 7.000 anos atrás, né? Onde o ser humano já queria saber como que era o cérebro. E Platão, ele falou, o corpo humano é a carruagem. Eu, o homem, que a conduz. O pensamento, as rédeas, os sentimentos e os cavalos. Alguém quer tentar entender o que Platão quis dizer já nessa época? Alguém se arrisca aí do curso? Alguém quer se arriscar? Ninguém? Tá todo mundo quietinho? Então, já Platão falava, né, que o homem conduz o pensamento. Então, nós conduzimos os nossos pensamentos, né? Então, eu penso assim,
tá? Eu vou dar um exemplo. Se eu quiser ir ali no supermercado, no banco, assaltar um banco, né? Eu posso tomar atitude, uma atitude assim, eu vou ali assaltar aquele banco. O que acontece? Eu estou conduzindo meu pensamento. Então, eu sei que se eu for ali assaltar um banco, eu vou ser presa. Certo? Então, um pensamento errado na nossa vida, uma condução errada que você tem por euforia, por, né, nervosismo, tá? Por qualquer coisa que você está acontecendo ali, você pode conduzir todo o resto da sua vida. Então, nosso pensamento, elas são as rédeas dos nossos sentimentos também, né? Quantos homens, gente, não estão batendo em mulheres, né, hoje em dia, né? Quantas mulheres não morrem? Porque tantos homens, né? Eles não sabem conduzir os seus sentimentos para aquela outra pessoa e acaba afetando a outra pessoa. Então, tudo isso, né, faz parte ali desse sistema límbico que às vezes ele está inalterado, né? O sistema límbico às vezes passa por está em sofrimento. Então, tudo isso acarreta, né, em nossos sentimentos e o homem que conduz os pensamentos, os sentimentos. Então, e depois Hipócrates, em 460 anos antes de Cristo, ele fala assim: deveria ser sabido que ele é a fonte do nosso prazer, alegria, riso e diversão, assim como o nosso pesar, dor e ansiedade e lágrimas. E no outro que não é o cérebro. É especificamente o órgão que nos habilita a pensar, ver e ouvir, e a distinguir o feio do belo, o mal do bom, o prazer do desprazer. É o cérebro também que é a sede da loucura e do delírio, dos medos e dos sustos que nos tomam, muitas vezes à noite, mas às vezes também de dia. E é onde jaz a causa da insônia e do sonambulismo, dos pensamentos que não ocorrerão, deveres esquecidos e excentricidades. Então, para Hipócrates já falava, já em 460 anos antes de Cristo, certo? Que o nosso cérebro, porque você pensa que é o coração, né, gente? Mas não é. É o cérebro que comanda o nosso corpo, né? Relacionado com o sistema límbico, com neurotransmissores, com o que manda do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Então, o cérebro que vai comandar as suas lágrimas, a sua ansiedade, né? O seu prazer, a sua alegria, o seu riso, né? Você pode ir no lugar mais maravilhoso do mundo. Se o seu cérebro não estiver bem, se o seu sistema límbico não estiver bem, o seu passeio não vai ser bom, né? Você pode, né, estar com a melhor pessoa do mundo. Se você não estiver bem, né, aquele momento não vai ser bom. Então, assim, tem muito a ver com sono, né? Tem muito a ver também com boa alimentação, tem muito a ver com a parte comportamental. Tudo comandado pelo nosso cérebro. Até o que a gente come, que a gente, tudo, até o que você veste, né? Também, seu modo de vestir, seu modo de andar, seu modo de falar, né? Se você é uma pessoa, por exemplo, TDAH, né, que tem um TDAH, você vai ter dificuldade no controle inibitório, aquela criança TDAH, né? E autistas também, elas têm muita dificuldade no controle inibitório, no freio inibitório, né? Na organização dos pensamentos. Então, tudo isso demanda nosso cérebro, e Hipócrates já tinha falado há 460 anos antes de Cristo. E Aristóteles também, né, 384 anos antes de Cristo, ele fala assim: só o conhecimento que vem de dentro é capaz de revelar o verdadeiro discernimento. Então, assim, é por isso que fala assim, né? É porque ele acha assim que é aquele conhecimento que vem do coração, né? Que é do coração, mas não é, certo? O conhecimento ele vem demanda inteiramente do nosso sistema cerebral, tá? E aí tem alguns teóricos, né? Que é por exemplo, o Philip Penel é considerado o pai da psiquiatria moderna por suas contribuições cruciais para a compreensão e tratamento de doenças mentais. Ele foi um dos primeiros a propor uma abordagem mais humana e científica para o cuidado de pacientes psiquiátricos abandonados, a prática de acorrentá-los e defendendo a criação de instituições especializadas com tratamentos mais adequados. Gente, os seres humanos, né? Os autistas de antigamente,
né, autistas, os esquizofrênicos, né? Essas pessoas, né, com perturbações mentais, elas viviam nas ruas, jogadas nas ruas, eles não tinham tratamentos. E esse homem aqui, tá, o Philip Painel, ele foi um dos primeiros psiquiatras a defender, né, dessas pessoas ficarem, tá, em instituições. Ele começou a criar instituições para ajudar essas pessoas, tá? Então, ele notabilizou-se por ter considerado que os seres humanos que sofriam de perturbações mentais eram doentes e que, ao contrário do que acontecia na época, deveriam ser chamados de doentes e não tratados de forma violenta. Então, todas essas pessoas, né, que sofriam perturbações mentais, ó, ele é de 1826. As pessoas eram maltratadas, eram acorrentadas, eram chicoteadas, né? Eram tratadas de formas violentas. Então, ele foi um médico, tá, a tentar descrever e classificar algumas perturbações mentais, como a demência precoce, né? A indecisão crônica e a esquizofrenia, tá? Foi bem legal, né? Olha só, aqui, né? Como as pessoas eram tratadas na época. As pessoas viviam nas ruas, no, né? Eram, né? As mulheres, né? Certamente elas eram, ai, como que fala? Violentadas, né? As mulheres deficientes, os homens, né? Eles batiam, eles acorrentavam, tá? Então era assim. Então ele foi um dos precursores a montar, né? Os sistemas de tratamento para pessoas. Gente, olha, aqui na minha cidade tem uma instituição chamada Francisca Júlia, né? Aonde as pessoas com problemas mentais ficam. Eu nunca fui, sabe, gente? Mas deve ser muito triste, né? Deve ser muito triste ver, né, essas pessoas, graças a Deus, são bem tratadas, né, bem alimentadas, bem vestidas. Só que, assim, deve ser muito, assim, deprimente, né? Ser num lugar assim, quando tem pessoas que têm demência, têm esquizofrenia, né? A esquizofrenia deve ser muito triste, né? Porque afetam, né? É uma parte do cérebro, né, que foi afetada para que essas pessoas são desse jeito, tá? E aí eu tenho o Henrique, já vou para dar uma pausinha pro café, tá, gente? Eu tenho o Henrique Jacob, né? Que ele foi um instrumental em trazer as possibilidades anestésicas do éter à atenção dos médicos e resgatar o caso de Phineas Gage, tá? Da relativa obscuridade. Então, ele foi um dos cirurgiões ali do caso de Phineas Gage, né? Você sabe, né? O que aconteceu com ele? Ele era um engenheiro ali, certo? De uma ferrovia, e num acidente, uma barra de ferro atravessou o crânio dele, tá? Então, assim, ó, e a mãe dele notou que parte da memória dele, ele sobreviveu, né? E a mãe percebeu que parte da memória dele parecia prejudicada, apesar de, segundo os relatos do médico, a memória, capacidade do aprendizado e força de motora de Gage ter sido inalterada. Com o passar do tempo, o comportamento de Gage já não era mais o mesmo de antes do acidente. Gage parecia ter perdido parte do tato social e se tornou agressivo, explosivo e até mesmo profano. O antes doce rapaz se tornou inconsequente e rude e abandonar os planos para o futuro, não tendo constituído família. A análise mais recente, em 2012, estima que ele perdeu cerca de 15% da massa cerebral, tendo a barra de ferro levado parte do córtex e parte dos núcleos internos do cérebro. Isso justifica as alterações do comportamento e perdas de memória, afinal foram danificadas regiões como o córtex pré-frontal, que é a parte importante da tomada de decisões e planejamento, e também certamente afetou ali também o sistema límbico, né, que mudou o comportamento dele, porque o nosso comportamento vai ter muito a ver ali com o sistema límbico. E quando eu falo 15% da massa cerebral, gente, tá ali mexendo com os neurônios, né? Os neurônios ali dessa área que mexe tanto com o comportamento, tanto com o planejamento, tá? Para vocês verem, né, que qualquer alteração no cérebro pode afetar ali a parte comportamental da pessoa.